Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fernanda Torres, I'm still here. Globo de Ouro para a democracia brasileira. This is a film that helps us to... Prêmio de Fernanda Torres rende elogios da esquerda, enquanto direita se divide entre silêncio e revolta. Mau exemplo para a democracia mundial. 4 anos depois da invasão ao Capitólio, Donald Trump é certificado presidente com promessa de perdão aos envolvidos no 6 de janeiro. Apuração de crimes contra a humanidade. Israel reage, critica Lula e diz que inquérito contra soldado israelense é uma desgraça para o governo brasileiro. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar com o nosso primeiro programa nos estúdios, oficialmente. Estamos de volta à nossa casinha. Boa noite para você que nos assiste nos canais do Instituto Conhecimento Liberto, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Uma boa noite especial para todo mundo, porque temos Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama. Rodrigo Viana, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo, Gabi. Não é uma segunda qualquer. Não é uma segunda qualquer. Uma segunda quase de Copa do Mundo, né? Celebração, que coisa boa. Pode colocar mais uma estrela na camisa da seleção brasileira. Ah, vale estrela. Na camisa azul, a amarela deixa sem essa estrela, que ela foi emporcalhada pela extrema-direita, que, aliás, estava torcendo contra, né, o troféu da... Que tipo de patriota é esse, né? Mas vamos retomar, coloca na amarela também, a gente retoma. Tá bom, é que eu... Se apropria de volta. Ainda não consegui. Eu fico olhando aqui, né? Foram 2 semanas, assim, de plantão, com folga para alguns. Depois, né? A equipe aqui se dividiu no ICL. Eu ia perguntar para você, que ano é hoje, Gabi? Que ano é hoje? Dia 6 de janeiro de 2025. Só para constar, eu ainda não me acostumei a falar que é 2025. Antigamente tinha aquela história do cheque. Você assinava o primeiro cheque e você assinava errado. Os mais velhos, como hoje é o dia mundial de errar o cheque, né? Seria, né? Agora no Pix não tem mais isso. O nosso jeitinho de errar o cheque é falar ao vivo que é 2024. Eu ainda não fiz isso, hein? Boa, Vamos ver quanto tempo eu vou demorar para isso acontecer. Mas não tem como ser, assim, eu até esqueci, se um dia fui triste, com Fernanda Torres ganhando. Ah, não, bela noite de domingo, né? Começamos bem. Acordar nesse segundão com esse prêmio é demais porque valoriza o cinema do Brasil. Eu nem dormi, viu, Chico? Né? E é um baita recado da história, né? Sim. Num momento especialíssimo, né? Eu ia até começar por isso aqui, a nossa gente vai abertura, começar por isso. Só lembrar que daqui a pouco a gente vai ter Vera Paiva. Filha do Rubens Paiva, né? A família que inspirou esse filme que a gente assistiu, que tanta gente assistiu. E se não assistiu, assista Ainda Estou Aqui, porque é tão importante para a nossa democracia. 3 milhões, né, de pessoas já foram na sala. 3 milhões. E a gente vai começar por aí, vai ter Jamil Chad hoje também, falando de assuntos internacionais. Daqui a pouquinho, Jamil Chad, que volta a conversar com a gente, né? Ele que já esteve tanto aqui no ICL Notícias ao longo da nossa história, vai voltar aqui. Mas vamos começar por aí então, né, Rodrigo? Vamos começar falando de cultura e política. Porque é uma vitória importante para o cinema brasileiro, para a Fernanda, né, especialmente, mas para o cinema brasileiro como um todo, e chega num momento especialíssimo, né? Imagine só... Não é uma ironia da história, mas é uma coincidência que esse prêmio chegue na madrugada já do dia 6 de janeiro de 2025, quando se relembra o ato, né, dos ataques dos trumpistas lá nos Estados Unidos. Então, ela recebe um prêmio nos Estados Unidos, no dia em que se lembra o ataque à democracia nos Estados Unidos, num filme que fala sobre o ataque à democracia, o ataque à vida, as torturas aqui no Brasil, patrocinadas pela ditadura militar, que era apoiada pelos Estados Unidos. O golpe foi apoiado e a ditadura
era apoiada. Tudo isso acontece no ano em que provavelmente Bolsonaro, herdeiro desse regime nefasto de torturadores depravados, deve ser condenado pela justiça brasileira. No mínimo, ele vai ser denunciado e vai começar a responder o processo. Se já sai a condenação em 2025 ou não, a gente ainda não sabe, mas provavelmente ele seja condenado já em 2025. Então, o ano da condenação do Jair Bolsonaro começa com o prêmio para um filme que relembra a ditadura que o Bolsonaro tanto defendeu. Antes de ser eleito ainda. Ninguém pode dizer que foi desavisado, que votou no Bolsonaro sem saber direito. Ele defendia com todas as letras, defendia a tortura, defendeu o Ustra. E aí vem um filme que conta a história de uma família de classe média, ou até da elite brasileira, um ex-deputado, que ali nos anos 70, já caçado pela ditadura, estava tentando refazer a vida profissional como engenheiro, como dono de uma empresa, e a família destroçada porque o Rubens Paiva é sequestrado, torturado e morto pelos criminosos fardados que não entregaram nem o corpo. Então o crime persiste. Então, para mim é uma certa justiça histórica, além da justiça artística também, né, de todo o mérito do filme, que é um filme muito bem feito, não é um filme discursivo, não é um filme que fica fazendo discurso, e por isso até que ele atingiu tanta gente e atinge tanta gente. A história da Eunice, da esposa do Rubens Paiva, que criou 5 filhos, 4 mulheres, e o Marcelo Rubens Paiva. Entre as 4 mulheres, a Vera, que daqui a pouco estará ao vivo aqui com a gente. Então, é um dia especialíssimo. E não é por outro motivo que a extrema-direita bolsonarista torceu contra. Separamos aqui algumas postagens. Não quero emporcalhar a tela com isso, vai ser rapidinho. Esse tal de Lucas Pavanato foi eleito vereador aqui em São Paulo, vereador da extrema-direita. Ele postou ontem, foi dormir achando que a Fernanda Torres tinha perdido. Postou o seguinte: ainda estou aqui, Fernanda Torres, perderam a premiação, deixe a sua risada. Estava torcendo contra. A essa altura, o filme não tinha ganho, mas ainda não tinha saído a decisão para a melhor atriz. E ele já estava comemorando a derrota, porque eles estavam torcendo contra o cinema brasileiro. Lucas Pavanato. Aí foi dormir e acordou meio assustado. Acordou assustado? Vamos ver a postagem que ele fez pela manhã. Isso aqui foi ontem à noite, quando ele achou que ia perder e queria que as pessoas rissem da derrota. Diz: fui dormir achando que a Fernanda Torres tinha perdido. Acordei e ela ganhou. Ainda bem que o filme clichê perdeu, pelo menos. KKKK. Parabéns, já que o filme é sobre abusos de uma ditadura, será que a atriz tem coragem de criticar a ditadura atual que o Brasil vive? Pô, que idiota, né? É um idiota absoluto. Um idiota votado por parte da classe média, da classe trabalhadora de São Paulo. Não sei quem é que votou no Lucas Pavanato, mas é esse tipo de gente que diz assim... Aliás, a atriz tem coragem. A Fernanda Torres é atriz. Eu pergunto para você, Lucas Pavanato, você tem coragem de denunciar os torturadores? Você apoiou e apoia um sujeito como Jair Bolsonaro que defende um torturador, alguém que torturava mulheres presas dentro das cadeias do regime militar. Você tem coragem de falar sobre isso? Não tem. E aí fica fazendo gracinha com coisa séria. A hipocrisia de quem critica a ditadura que não existe mais, mas faz vista grossa para os inocentes que morrem na prisão de hoje. Esse é um sujeito que não denunciou os abusos e as atrocidades cometidas pela ditadura militar e vem falar em ditadura no momento em que nós estamos em democracia, por pouco. Se dependesse de gente como ele, a gente estava de volta à ditadura, com o golpe de 8 de janeiro tendo prosperado. Mas ele não foi o único, viu? O tal de Mário Frias, que já foi até ministro, também postou reclamando da premiação, esbravejando. Eles estão, como se dizia antigamente, arrancando a cueca pela cabeça. Mário Frias. Isso aí não é uma vitória do Brasil. As pessoas costumam confundir a autopromoção da elite artística global com a conquista da nação. Aí já começa com esse papo de elite global. O que temos ali é que a autobajulação de militantes radicais da esquerda mundial, o Globo de Ouro, militantes radicais. O Che Guevara, o Mário Frias, que estava lá no Globo de Ouro, Fidel Castro, ou os seguidores dele, não, né? Para de falar besteira. Foi um secretário de cultura pífio, tenebroso.
Aliás, o governo Bolsonaro teve 3 pessoas ali, teve outros, mas os principais foram o tal de Roberto Alvim, secretário de Cultura do Bolsonaro, ministro, né? Foi aquele que se vestiu de Goebbels e fez um discurso nazista como secretário de Cultura. Depois teve a Regina Duarte, que não falava lé com cré, deu uma entrevista medonha e foi demitida, e o Mário Frias, que durou mais no cargo, porque talvez seja mais hipócrita, né? Seja mais alinhado com o pensamento, assim, raiz do bolsonarismo. Querendo dar ar de legitimidade a um filme que é uma peça de ficção. Ele tem coragem de afirmar isso? Mário Frias, o Rubens Paiva não morreu? O Rubens Paiva não foi sequestrado e torturado e o corpo não permanece sem ser entregue para a família? Aonde que está a ficção, Mário Frias? Eu gostaria que fosse uma ficção os 4 anos que nós vivemos com personagens como esse à frente do Brasil. E se tivesse prosperado o 8 de janeiro, eles estariam no poder até agora. Imagine o poder que eles teriam para dar vazão a esse tipo de postagem. Além desses bolsonaristas mais radicalizados que estão chateados, foram derrotados, se sentiram derrotados com a vitória do cinema brasileiro, apareceram os bagrinhos também. Tem um tal de, como é que é o nome dele? A gente até separou aqui, a próxima postagem, por favor. Sacerdote, é assim que ele se chama. Ele dizia, né, no domingo à noite, Fernanda Torres vai perder, não simplesmente por não ser boa atriz. Eles vão até esse ponto. Mas por não ter qualidade artística, não tem diferencial, não tem excelência teatral, disse o seguidor do bolsonarismo, da extrema-direita. Enfim, um paspalho. E ainda estava acreditando na derrota, torcendo pela derrota, porque para eles é horroroso ver o cinema brasileiro prosperar, a arte brasileira voltar a ter valor, tanto aqui dentro, com 3 milhões de pessoas nas salas de cinema. Não dá para dizer que é um filme, é filme só de intelectual, passou só em cineclube. Não, 3 milhões. É um dos maiores sucessos de bilheteria da história. É isso que incomoda eles. É um filme que está articulado com a indústria cinematográfica, que a duras penas, com muitas dificuldades, começa a se reerguer no Brasil, e isso também é uma vitória da retomada do cinema brasileiro. Bom, do outro lado, apareceu gente comemorando a vitória. Nós temos aqui, por exemplo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que fez uma postagem enaltecendo a vitória, né, da Fernanda Torres. Olha aqui, Flávio Dino. Fernanda Torres e o cinema brasileiro merecem muito. Indiretamente, foi também homenageada Fernanda Montenegro, lembrou Flávio Dino. E, claro, justa reverência a Eunice Paiva e todas as Eunices. Muito boa a postagem do Flávio Dino. Todas as Eunices, as mulheres que perderam seus maridos torturados ou que elas próprias foram para a tortura. Aliás, a Eunice foi torturada também, sobreviveu, mas foi torturada, como mostra o filme, né, Chico? Exatamente. Mostra o filme. A Gabi também assistiu e se emocionou muito, me dizia aqui ontem com o prêmio, né, Gabi? A hora que saiu o prêmio, não é isso? Você estava acompanhando ao vivo? Estava acompanhando ao vivo com amigas, todo mundo se emocionou, a gente foi na janela gritar, gente. Muito bom. A gente foi na janela Tipo Copa do Mundo. Tipo Copa do Mundo, o clima era esse mesmo. Até comentei, viu, Rodrigo? Depois a gente foi ver, vários lugares deram a notícia com vinheta de urgente, né, no noticiário. Quanto tempo a gente não viu uma notícia boa com a vinheta de urgente, né? Que coisa, assim, foi muito marcante para mim. E se você se emocionou, Gabi, imagine esse pessoal que estava aqui no Rio de Janeiro. Vamos passar o vídeo da família da Fernanda Torres, aliás, comandada por ela, a mestra Fernanda Montenegro, lembrada aqui pelo Dino. Vamos ver. Jesus. Fernanda. Olha, eu podia assistir esse vídeo em looping. Aliás, se quiserem passar várias vezes aqui. Eu fiquei assistindo já na internet. Quem será que é esse de camiseta preta? Deve ser um neto, né, Gabi? Eu fiquei tentando ver, que é o que assim mais emocionado. E a Fernanda, a mãe, ali, com o jeitinho dela ali sentada na poltrona. Depois ela gravou um vídeo, né? Gravou uma fala que foi veiculada também pela Globo, mas a gente não pode rodar aqui. Mas né? foi lindo também, ela dizendo, bravo, minha filha, bravo. É lindo demais. Eu me emociono só de pensar. Olha que legal aí, ó. Fernanda Montenegro, 94 anos, né? 94 anos. E ela que 25 anos atrás
teve lá, né, com o Central do Brasil, e o filme ganhou, né? Ela não ganhou melhor atriz, mas o filme ganhou como melhor filme naquele ano, 25 anos atrás. Agora, rapidinho, gente, por que será que a extrema-direita não consegue se juntar nesse momento de comemoração? Por que eles torceram contra, né? Porque não é que eles estivessem torcendo contra apenas a Fernanda Torres, ou apenas contra o cinema brasileiro. Eles estavam torcendo contra a própria ideia de cultura, a ideia de arte, a ideia de que o Brasil possa ter produção cultural e artística, a ideia de educação. Aliás, ontem eu assisti uma entrevista da Fernanda Torres, premiada com o Globo de Ouro, num Roda Viva, e ela falava, sabe por que eles não gostam? Porque, de fato, a extrema-direita não usufrui da cultura. Eles não ligam, eles não querem. E, além disso, são recalcados, porque passaram a vida dizendo assim, não, isso aí é cultura, são esses artistas globalizantes que vivem da lei Rouanet, não sei o quê. Aí, quando chegaram ao poder, para fazer jus a esse discurso, arrasaram com o financiamento à cultura brasileira. Arrasaram, tentaram acabar. Parou tudo no cinema, nas artes, parou tudo. E aí, eles olham no governo Lula, sai um prêmio desse, ficam com uma dor de cotovelo que não tem cura. É que nem ver o Lula sendo recebido internacionalmente e o Bolsonaro ignorado em eventos internacionais. Então, o cinema brasileiro existe, as artes brasileiras existem, a educação brasileira, a ideia de cultura persiste, sobreviveu ao bolsonarismo e vai sobreviver. E vocês foram derrotados ontem, com a vitória da Fernanda Torres, foram derrotados nas urnas e serão derrotados de maneira permanente, porque essa ideia defendida por essa gente não vai prosperar no Brasil. A maioria comemorou. Eles são ranhetas, eles são frustrados, eles são recalcados. Eles não querem que o Brasil dê certo. E quando vem uma premiação dessa, é uma demonstração, primeiro, de que é possível fazer bom cinema no Brasil, porque o filme é tecnicamente muito bem filmado e tem artistas e atores e direção e tudo, e roteiro muito bom. E segundo, mexe na ferida da ditadura. Eles querem fazer de conta que não houve uma ditadura. E aí, internacionalmente, se você volta a falar que o Brasil teve ditadura e que o governo Bolsonaro estava aí defendendo essa herança maldita dos porões da ditadura, que está exposta no filme. Então, a história não acabou. Essa história está sendo contada de novo. É uma nova derrota para eles. Então é isso. Vocês foram derrotados na urna pelo Lula. Vocês foram derrotados no 8 de janeiro, no golpe que não deu certo. Vocês foram derrotados com a volta da ditadura sendo mostrada nas telas, com a denúncia sendo mostrada nas telas. E serão derrotados este ano novamente com a condenação do Jair Bolsonaro, que seja também a condenação de militares que apoiaram o 8 de janeiro e uma condenação indireta a esse regime que sequestrou e matou Rubens Paiva, esse que aparecia agora na tela, né, na figura de Selton Mello, que, aliás, belíssima interpretação também do Selton Mello. Então era isso, gente. Eles não aguentaram. Uma derrota muito dolorida para a extrema-direita e uma vitória do cinema, da arte e da cultura brasileira que deixou os caras com muita dor de cotovelo. Nós vamos voltar a falar bastante sobre isso aqui com a Vera, né? A Vera Paiva. Volta a falar, né, para quem se perdeu assim na família, né? Rubens Paiva e Eunice, né? O pai sequestrado e morto e a mulher. Marcelo Rubens Paiva, o escritor, né? E uma das irmãs, a Vera. Ela que vai dar entrevista daqui a pouco, conversando aqui com a gente. Ela fala bastante sobre isso, ela milita bastante, ela faz aquela caminhada do silêncio, não é? Para denunciar sempre 64, vai estar ao vivo daqui a pouco. Mas é uma dor de cotovelo quase tão grande do pessoal que torceu contra a Fernanda e o cinema brasileiro, é uma dor de cotovelo quase tão grande quanto olhar esta manchete sobre a volta da classe média no Brasil, que voltou a crescer nos últimos 2 anos de governo Lula. Olha a manchete do Globo. Com ganho de renda e ascensão social, Brasil volta a ser um país de classe média, mais da metade da população brasileira, nas classificações feitas aí por estudiosos, está acima do que seria considerado uma linha aí de corte de classe média. Nós temos aqui uma tabela que foi organizada, que foi trazida aqui nessa matéria do Globo, que eu queria mostrar aqui na tela também. É muito número, mas não se espantem, tá? A cor laranja, classe D e E.
Onde começa a classe média? No cinza, verde e azul. Então, cinza, verde e azul. O cinza é o que se chama de classe C, que foi esta classe social que eu anotei aqui para não esquecer, né? A classe C é daqueles que ganham entre R$ 3.500 e R$ 8.000. Cresceu muito nos primeiros anos do Lula, os primeiros mandatos, e na Dilma. E agora voltou a crescer. Voltou a crescer. Não teve mágica. Voltou a ter valorização do salário mínimo, voltou a ter emprego e há um crescimento da classe C. Então, se você soma classe C, classe A e classe B, já tem mais gente nessas três do que nas classes D e E. Ainda assim, 49% dos brasileiros vivem com menos do que R$ 3.500 de renda familiar. A gente pode ver o copo meio cheio, meio vazio. Mas olhando a trajetória, acho que é hora de ver o copo meio cheio. Está recuperando. A única coisa que a gente tem que ficar atento é que isso aqui é resultado de um governo que retomou valorização do salário mínimo, renda, né? A renda ainda não se recuperou, o emprego se recuperou. Então, é resultado de política econômica. Só que a classe C muitas vezes se volta contra governos de esquerda, de centro-esquerda, porque se alinha muitas vezes com o discurso, eu consegui tudo sozinho. Então, é um debate que vem desde os primeiros anos do Lula. Essa retomada da classe média, sem politização, sem conversa, sem debate político, pode acontecer a mesma coisa. Vai ser a turma que vai crescer e vai achar, eu fiz tudo sozinho, o mérito é meu, não quero o governo me atrapalhando. Sendo que governo é o que permite que a gente volte a ter um país com maioria de classe média, segundo a classificação dos estudiosos economistas que a gente traz aqui. Só para lembrar, esse começo de ano traz essa notícia também, Gabi. É isso, Rodrigo. A gente vai ver mais uma vez o discurso da Fernanda Torres. Acho que nunca é demais, né? A gente vê o discurso dela quando ela recebeu o Globo de Ouro. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos assistir esse vídeo. Fernanda Torres, I'm still here. This is Fernanda Torres' first nomination and first win. My God, I didn't prepare anything because this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. Lembrando que é desde 99, né, quando o Central do Brasil venceu como melhor filme em língua estrangeira. E esse é o nosso primeiro, né? É a nossa primeira vitória desde lá. Aquela vez foi o filme e agora a melhor atriz, né? Exatamente. Mas quem estava ali protagonizando esse filme era a mãe, né, da Fernanda Torres, era a Fernanda Montenegro, que fez um discurso tão emocionado hoje que a gente comentou aqui, a gente não pode exibir, porque é um vídeo, né, uma entrevista que ela deu para a TV Globo, mas é um discurso que eu recomendo que todo mundo assista na internet também, e depois eu posso aqui trazer alguns trechinhos da fala dela. Eu quero conversar agora, né, chamar o nosso convidado para falar a respeito desse assunto, Jamil Chad, jornalista, especialista em relações internacionais também. Jamil já está entre nós, né, gente? Vamos chamar ele aqui na tela. Jamil, boa noite, prazer falar contigo. Ainda está valendo dia 6 de janeiro, então feliz ano novo, querida. Ainda mais nessas condições, né, com esse prêmio. Gabi, feliz ano novo, muito bom falar contigo, Rodrigo, Chico, bom estar aqui com vocês de novo. Que bom, meu velho. Também te receber aqui, Jamil, um prazer. Agora, eu quero trazer um pouco da sua coluna no UOL, gente. O Jamil escreveu uma carta, publicou uma carta aberta para Fernanda Torres, falando da importância da atuação dela nesse filme, né? Ainda Estou Aqui, principalmente focando num Oscar pela democracia. Então, eu recomendo que todo mundo leia, inclusive, né, a coluna do Jamil, porque acho que representa tantos brasileiros que se sentiram dessa mesma forma. Eu queria que você falasse um pouco, Jamil, sobre a importância disso num momento como esse, né? A gente está numa expectativa nesse momento agora. Essa semana a gente tem o aniversário do 8 de janeiro, né, em que tantos políticos que protagonizaram e estiveram à frente do 8 de janeiro agora querem a anistia. E a importância da gente não deixar isso acontecer de novo. Certamente, Gabi, olha só, não só o 8 de janeiro, mas também o 6 de janeiro de 2021, aqui nos Estados Unidos, hoje, que cumpre 4 anos. A democracia, ela está numa encruzilhada, e isso não é só uma frase.
Isso é muito importante, tanto no Brasil, com o 8 de janeiro, como aqui nos Estados Unidos, em Nova York, basicamente, o 6 de janeiro, há uma tentativa, como você colocou a questão da anistia, há uma tentativa de apagamento justamente desses fatos, como houve exatamente durante a ditadura militar, apagar aquilo que aconteceu. E aí, é nesse ponto que o filme, que o livro do Marcelo e, claro, a premiação de ontem são tão importantes, porque elas são uma espécie de antídoto a essa onda autoritária, essa tentativa de apagamento constante. Então, esse filme, obviamente, como o Rodrigo muito bem colocou, é extraordinário em termos artísticos. O que a Fernanda Torres fez é extraordinário em termos artísticos, mas esse filme também tem um papel social, um papel político extremamente importante neste momento. Aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, e eu diria para a história da democracia de uma forma geral. E aí, algumas coisas que a gente às vezes esquece, né? Ou pelo menos a gente é tomado por essa tentativa de apagamento. Os fatos, eles ocorreram. A Eunice existiu. Rubens Paiva desapareceu e foi morto. A ditadura matou. Ou seja, os fatos, o óbvio, precisa ser recuperado. O que esse filme faz é recuperar o óbvio, recuperar os fatos, para que a gente possa justamente lidar com isso. Claro que a arte por si só não é a resposta. Ela faz parte da resposta. Ela precisa ser acompanhada, por exemplo, por justiça. Mas com a arte, eu tenho certeza que pessoas que talvez ou não sabiam da história, ou pelo menos tinham, né, alguma ideia e não tinham exatamente a dimensão que ela teve, hoje sabem o que isso tudo representa. Então, como o Rodrigo muito bem colocou, é uma derrota, porque o que surge desse filme não é só a arte, é também a declaração política de que a democracia, né, Rodrigo, ela não está na nossa certidão de nascimento, né? Não é nós nascemos com ela e ponto final. Ela nasce todos os dias. E em cada sessão desse filme, aqui nos Estados Unidos, na Europa ou aí no Brasil, é uma espécie de renascimento diário da democracia, uma espécie de antídoto em cada sessão do filme. Muito boa essa frase, quer dizer, tinha um pensador francês que dizia que a nação é um plebiscito de todos os dias, né? Mas a democracia, até mais do que a nação, também é, né? A gente tem que conquistá-la e mantê-la viva todos os dias. Eu estava aqui na abertura do programa, Jamil, eu trouxe a fala, enfim, se pode a mensagem do Mário Frias, representante desse bolsonarismo, e ele diz que o filme é uma peça de ficção e desinformação que visa distrair o imaginário popular de uma ditadura inexistente. Como ditadura inexistente, né? É incrível como a extrema-direita dobra a aposta, Chico Sá, Gabi, Jamil Chad, dobra a aposta tentando negar os fatos. O Jamil acabou de trazer aqui, quer dizer, a Eunice Paiva existiu, o Rubens Paiva existiu, tanto é que o Bolsonaro cospe na estátua Rubens Paiva lá no Congresso. Paiva vem aqui daqui a pouco. Pois é. Mas aí o que eu queria perguntar para o Jamil é como lidar com essa extrema-direita? Você está aí nos Estados Unidos agora, né? No dia 6 de janeiro, daqui a pouco, posse do Trump, vão seguir na mesma linha aí nos Estados Unidos e isso talvez alimente, né, dê mais argumentos ainda para essa extrema-direita aqui no Brasil também, de negar a realidade, negar os fatos, né? Sem dúvida, Rodrigo. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Aqui nos Estados Unidos hoje, que nós estamos vendo, é uma tentativa de apagamento do 6 de janeiro. Então, vou te dar alguns exemplos e, olha, coincidências não são por acaso, aí, no caso do Brasil só. Trump já anunciou que vai rapidamente perdoar aqueles responsáveis pela invasão do Capitólio. Quantos? Mais ou menos 1.100 pessoas, Rodrigo. Não é um grupo de 10, 20 pessoas. 1.100 pessoas já foram condenadas 6 de janeiro a 4 anos. Trump promete um perdão absolutamente amplo para essas pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós já estamos vendo aqui nos Estados Unidos uma narrativa dizendo o seguinte, olha, não é para tanto, afinal de contas, o golpe não aconteceu. Olha só como é parecido com o que nós ouvimos aí no Brasil. Bom, claro, ele não aconteceu, mas a tentativa de golpe em si era clara. Ponto número 2. Ponto número 3. A narrativa ganhando, inclusive, outras palavras. O que o Trump fala de 6 de janeiro? Ele diz, pasmem, ele diz que é o dia do amor.
Dia do Amor. Né? Ou seja, não é só uma questão de interpretação, é realmente fatos alternativos que são colocados. Então, é muito importante que a gente insista nos fatos, que a gente insista na arte, mas que a gente insista na justiça. Justiça não é revanche. Né? Justiça não é você falar, bom, vamos, como alguém aqui falou, inclusive nos Estados Unidos, os democratas ficam olhando para o passado, para o que aconteceu há 4 anos. Não, isso não é o passado, isso é justamente a construção do futuro. Então, anistia, perdão, a mudança de narrativa, isso tudo é extremamente perigoso. Nós, no Brasil, sabemos, ao não lidar com a ditadura naquele momento, nós temos essa frase, como o Rodrigo citou hoje, justamente, de alguém que fez parte do governo, dizendo que nada disso, daquilo existia. Agora eu me pergunto, e se a justiça tivesse tido a autorização para julgar e, claro, condenar aqueles responsáveis? Talvez a gente teria outra sociedade hoje. Um ponto fundamental do filme, do livro, no caso, é saber o que aconteceu com os torturadores. Né? O que aconteceu com os torturadores? Não só eles estão livres, como ao longo da carreira deles, eles foram amplamente premiados pelo trabalho que eles fizeram, e vamos lembrar, nós, brasileiros, ainda pagamos só para os torturadores do Rubens Paiva, só para eles, não é para todos os militares, só para eles, mais de R$1 milhão por ano em pensões. Então, é uma história atual, sim. Não é uma história do passado. É a nossa história da nossa geração, que, obviamente, não está concluída. Eu queria aproveitar só, já que o Jamil citou a história, né? Porque a Juliana Dalpiva, a coluna dela lembrou hoje justamente, né, que os responsáveis pela morte do Rubens Paiva e familiares também desses militares ainda recebem salários e pensões. Então, a gente vai colocar aqui na tela a manchete. Você está vendo aí agora, né? Os militares eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal em 2014, só que até hoje não teve julgamento e 3 deles já morreram, inclusive. Então, a gente tem essa manchete, né? O governo gastando mais de R$140 mil por mês com os assassinos do Rubens Paiva e também com os familiares. O que dá mais de R$1 milhão por ano, que é o número que é a conta do Jamil. Que o Jamil trouxe aí. Ou seja, nós remunerando esses assassinos. Sim. Esses torturadores até hoje. Daí mais ainda a importância do filme para devolver, para resgatar essa memória e, quem sabe, puni-los agora. É isso. Teremos um ato em Brasil. Chico, não é, Jamil? Exato, e olha, existe uma jurisprudência internacional, inclusive, que fala que leis de anistia não podem acontecer no caso de incidentes, de crimes que não foram concluídos. Qual é um crime que não foi concluído? Sequestro, né? O desaparecimento. E aí fica aquela pergunta, a anistia ela vale ou não? A gente sabe que o ministro o Flávio Dino, já colocou isso no Supremo, ou seja, o debate foi reaberto sim. Está na hora de a gente não só reabrir o debate, como concluir o debate. Como chegar a um ponto e falar, olha, não existe uma democracia que tenha nos seus ombros uma carga de 20 e tantos anos de ditadura sem resolver. Em nome do quê? Da paz social? Que paz social? Fica muito claro com a história brasileira que a anistia não gera paz social. Não adianta a gente virar a página sobre fatos que basicamente estão conosco ainda hoje. Não adianta a gente dizer que isso é uma história do passado. Eu ouço muita gente me dizer, não, mas Jamil, você fica falando do passado. Não, eu estou falando do futuro. Exatamente. O nosso futuro depende de encerrar esse capítulo de uma vez por todas. Excelente, Perfeito. Jamil. E também isso que você disse, Chico, é muito importante, né? Pô, a gente tem tantos exemplos, né? Mas o mais emblemático para mim é o Jair Bolsonaro, assim, exaltando o Ustra e depois virando presidente, né? Então, a história se repete. O Bolsonaro cuspiu no busto do Rubens Paiva, na Câmara dos Deputados. Sabe? Isso é coisa de hoje, é de agora. Foi na inauguração do busto, a família estava ali. Sim, Além de ter passado por toda essa violência, né, do Estado, ainda teve que assistir a um parlamentar, na época, né, parlamentar fazendo isso. Agora, a gente estava aqui falando do filme
Eu queria lembrar, né, que o Marcelo Rubens Paiva ele já tinha falado sobre a escrita do livro, né, que ele só pôde escrever esse livro que deu origem ao filme por conta da Comissão da Verdade. Então, a importância também, não só, muito importante, claro, a punição, mas também da gente ter órgãos, né, fiscalizadores e investigadores para entender o que aconteceu, porque muitas dessas vítimas a gente não tem notícia até hoje, né? A família não tem notícia até hoje. Não, e o Estado brasileiro contar a história. Isso. O Estado brasileiro dizer, Dá olha, nome, foi, né? aconteceu, dá nome para o que Morte aconteceu. em decorrência, né, de violência do Estado. Agora a gente tem essa possibilidade também. Né? Isso só foi possível pela Comissão da Verdade e que só foi possível, por sua vez, porque a Dilma comprou essa briga, né, e instalou a Comissão da Verdade, o que talvez até tenha custado o mandato dela, um dos motivos. Também houve erros Mas econômicos. um dos motivos fortes. Um motivo forte, né? Um motivo forte, Aí certamente. a fala do Rubens Paiva é isso. Ele diz, tenha dito, por conta da Comissão da Verdade, tive elementos para escrever o livro Ainda Estou Aqui. E agora temos esse filme deslumbrante. A Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória. É isso que você está falando, Rodrigo. Aí ele estava falando ali em cima de um outro post, tweet, né, do Leandro Yamin, que também é jornalista, sobre o filme Ainda Estou Aqui, uma única nota, Dilma Rousseff. Obrigado pela Comissão da Verdade, por tanta coragem e dignidade para mexer onde o Brasil nunca mexeu. De fato, era considerado um vespeiro que ninguém queria colocar a mão. Né? O Jamil deve saber disso, né? Nos bastidores, os militares falam, né, que assim, houve uma virada ali, depois que a Dilma instala a Comissão da Verdade, é que eles tomaram a decisão de vamos voltar a disputar o poder, o coração do Estado, né? E aí insuflam a candidatura do Jair Bolsonaro. E você tem a politização das tropas. Sim. Quartel, de tudo, é tanto que a candidatura do próprio Jair Bolsonaro é lançada na AMAN. Sim. Então você tem volta todo mundo, os milicos todos, a fazer política de uma maneira como fizeram na ditadura. Até com tweet na véspera de julgamento, quando o Supremo ia decidir se o Lula podia ou não ser candidato, o Vilas Boas, que era considerado um general, assim, um general dos novos tempos, fez um tweet, o Supremo não pode liberar o Lula para concorrer. Então, eles já voltaram a fazer a intervenção que eles tinham feito ao longo de 20 anos na ditadura, né? Tudo isso depois da Comissão da Verdade, né? Então, é interessante trazer realmente essa nota do Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro que deu origem ao filme, Jamil. Olha, Rodrigo, eu fui um dos investigadores da comissão, né? A comissão teve, além dos integrantes, claro, aqueles nomes muito conhecidos, eu e vários outros éramos os pesquisadores, aqueles que iam atrás dos documentos, aqueles que iam atrás dos arquivos. Me coube um trabalho que eu, sinceramente, vi com muito interesse, que era ver os arquivos no exterior, ou seja, o que é que existia no exterior em relação ao Brasil. E no meu caso específico, foi buscar os arquivos que estavam na ONU, arquivos do Acnur, outras entidades internacionais. E ali ficava muito claro naqueles arquivos que foi uma operação do Estado brasileiro. Por que eu falo do Estado brasileiro? Porque naqueles documentos ficava muito evidente que o próprio Itamaraty também funcionou para apagar o que acontecia no Brasil naqueles anos. Ou seja, não era uma atitude de um general, de um torturador que passou a mão, né, que exagerou, etc. Não, era uma operação de Estado, de fato, construída deliberadamente para silenciar qualquer tipo de críticos. Então, a Comissão da Verdade teve esse papel importante. Eu obviamente, não tenho todos os elementos aqui para dizer exatamente o que aconteceu, mas fica muito evidente que, de uma certa forma, ao reabrir aquele debate naquele momento, alguns militares, eu diria vários militares, pensaram até onde vai chegar isso? Né? Qual é o destino de tudo isso que está sendo investigado? Até que ponto essa investigação pode chegar num local que pode ser perigoso para nós? Né? Então, claro, obviamente teve um impacto, sem dúvida, nessa transição, vamos dizer assim, desses últimos 10 anos conturbadas, golpes, etc, etc. Então, sim, é uma história, por isso que eu insisto, Chico, Gabi, Rodrigo, por isso que eu insisto, essa não é uma história do passado da política brasileira, essa é uma história contemporânea da nossa geração. E a gente tem a responsabilidade de dar uma resposta a tudo isso
de uma vez por todas. E não é, insisto, não é revanche, é justiça. Existe uma enorme diferença entre revanche e justiça. Eu acho que o país precisa é de justiça. Obrigada por insistir nesse ponto, Jamil, porque é o que a gente insiste aqui todos os dias também. Isso é fundamental. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, mudando um pouquinho a pauta, mas trazendo um assunto bastante importante, né? Porque o Canadá também está nesse centro da discussão política no mundo todo, né? Da política internacional, porque o primeiro-ministro, Justin Trudeau, anunciou que vai renunciar ao cargo. E o que isso significa, né? Ele vai também deixar a liderança do Partido Liberal. Ele, né, tanto o Partido Liberal como o governo do Trudeau, vem perdendo popularidade nos últimos tempos. O Jamil vai poder explicar isso para a gente muito melhor. Mas está enfrentando uma pressão popular muito grande pela alta dos preços, por escassez de moradia, alta na taxa de imigração. E também o Donald Trump está reclamando, claro, né, foi uma bandeira da campanha do Trump, né, a violência e o discurso muito virulento contra migrantes, mas ele está reclamando de um fluxo de migrantes e de drogas do Canadá também, viu, Rodrigo, para os Estados Unidos. Então tá na mesma onda aí da extrema-direita, né? Aliás, para quem chegou agora, o Jamil Chad está conversando com a gente de Nova York, né? Então tá ali perto, pelo menos mais perto do que nós, do Canadá. Então os Estados Unidos hoje diplomou, como a gente diria no Brasil, o Trump, e o Canadá perde o governo por pressões da extrema-direita. Então está tudo no mesmo caldo, né, Gabi? É isso. Aí os Estados Unidos está ameaçando impor uma tarifa de 25% sobre os produtos canadenses. E, no momento ali, a situação no Canadá é de que o parlamento canadense vai ficar suspenso, por enquanto, e o Trudeau vai ficar no cargo até outro nome ser escolhido. Não é isso, Jamil? Mas como é que está a situação e como é que isso impacta, né? Qual o impacto que isso tem ao redor do mundo? Gabi, olha, o Trudeau ele tinha um papel fundamental, eu diria, para equilibrar, inclusive, nos países desenvolvidos, vamos dizer assim, a ala mais progressista, né? De colocar justamente temas progressistas na agenda internacional, na agenda do G7. Ele tinha esse papel. Agora, internamente, ele sofreu, ao longo desses últimos anos, um desgaste. São 10 anos no poder. Ele, de fato, viveu uma situação muito complicada em relação à inflação. Esse não é uma exclusividade do Canadá, esse foi um problema global, a gente sabe disso, não é só no Canadá que isso aconteceu. Agora, o que obviamente aconteceu é a instrumentalização de tudo isso pela extrema-direita, não só canadense, mas da própria extrema-direita americana, que, claro, não quer um vizinho progressista, não quer um vizinho que faça frente justamente às políticas do governo, do futuro governo de Donald Trump. Então, obviamente, isso é absolutamente aplaudido pela extrema-direita americana e comemorado hoje por Donald Trump. Não só a diplomação dele, como colocou o Rodrigo, mas também a própria saída, a renúncia do Trudeau. O Trudeau vai ficar no poder até a nova eleição, que, se eu não me engano, vai ser em maio, e aí, claro, vamos ter um novo primeiro-ministro no Canadá. Agora, insisto, isso faz parte de uma disputa muito maior. Não é uma disputa pelo governo do Canadá. O governo do Canadá não tem essa influência toda, vamos combinar aqui. Agora, o que existe é, obviamente, uma tentativa da extrema-direita mundial em abafar ou colocar em risco qualquer tipo de política progressista em qualquer lugar do mundo. Na fronteira dos Estados Unidos, obviamente, cai muito bem neste momento para Donald Trump. Donald Trump que assume no dia 20, né, aqui nos Estados Unidos, 20 de janeiro, e promete já para o dia 20 uma série de medidas extremamente, eu diria, em linha com o que ele prometeu na sua campanha. Vai ser um dia bastante conturbado, sem dúvida nenhuma. Jamil Chad, que prazer te receber aqui nesse nosso primeiro ICL Notícias, segunda edição do ano. Oficialmente, né? É o nosso estúdio. Então, muito bom ter você de volta aqui conversando com a gente. Um grande abraço, querido. Valeu. Tomara que venha outras vezes, aí em breve, em breve. Aí, num cenário bonito, viu? Esse céuzão aí. Tá bonito. Que maravilha, gente. Tá um pouco de frio, né, pra gente, assim, mas tá muito bacana.
Não vamos falar nisso, Rodrigo, deixa pra lá. Valeu. Obrigado. Mas Obrigado, logo, amigo. espero estar aqui de volta com vocês. Feliz Ano Novo a todos. Valeu. Feliz ano novo. Querido. Valeu. Bom, a gente continua por aqui, voltando a falar sobre o Globo de Ouro, né, sobre o filme Ainda Estou Aqui, agora com a Vera Paiva, Que né, legal. filha da Eunice, do Rubens Paiva. Ela também fez parte e faz parte da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, né, da extinta por Bolsonaro e da reinstalada também. Vera, um prazer falar contigo mais uma vez, professora também, a Vera, né? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Desculpa a correria. Que é isso, obrigada por nos Estou atender. trabalhando normal. A gente também, Vera. Olha, para começar a nossa conversa, eu queria primeiro te perguntar, né, como é que foi para vocês, para sua família, acompanhar, claro, ontem a premiação. Imagino, a gente ficou emocionado, o Brasil ficou emocionado, imagino vocês, mas sobre a força que a cultura tem, um filme como esse, para talvez afastar esse espírito golpista que nos ronda, né, que continua nos rondando aqui no país. E a importância de não anistiar também os responsáveis pelo 8 de janeiro. Essa semana a gente vai ter, na quarta-feira. Então, acho que é fundamental te ouvir nesse sentido, Vera. Então, claro, nós estávamos ali esperando, era tarde, né? Muita gente, a gente meio cansado, meio tropicando, meio como muitos ficaram, né? Porque era tarde e, de repente, não mais que de repente, inesperadamente, ganha a Fernandinha pelo maravilhoso trabalho que ela fez de encarnar minha mãe, Eunice Paiva, com uma maestria e uma delicadeza que nós também atribuímos à direção do Walter, né, e ao roteiro, enfim, né, claro, inspirado no livro do Marcelo, mas aquilo foi uma gritaria, né, imagina, primeiro extravasamos a emoção, né, e depois o profundo respeito, olhando a fala dela com aquela elegância, com aquela clareza, e falando o que tinha que falar, né, e aqui em volta a vizinhança, é engraçado, gritou também na janela. A gente não tinha reparado isso, mas tinha muita gente assistindo isso. Talvez porque, bom, Marcelo mora aqui perto, eu moro aqui, a vizinhança conhece a gente, cansou de ver a mamãe que morou aqui também nesse prédio muitos anos, né? Viram inclusive uma parte da filmagem, acho que boa parte que não foi aproveitada no corte final, mas foi filmada aqui no prédio, então foi interessante, porque houve gritos na janela. Teve mesmo, eu gritei, viu, Vera? Mas foi no Rio de Janeiro, não foi em São Paulo, mas eu gritei também. A Vera, no caso, é nas Perdizes ali, e você estava lá na região central, né? Eu estava, mas lá do Rio, né? É no Rio, ela tá no Rio. E então foi interessante, realmente parecia clima de Copa do Mundo, como a própria Fernanda falou hoje, né? Numa entrevista ótima que eu assisti na hora do almoço, no intervalo do trabalho, né? Então foi uma emoção sem par, né? Eu já disse numa entrevista, não me lembro mais para quem foi, talvez o Estadão, não sei, que às vezes dava vontade de chamar ela de mamãe, porque ela, de fato, né? Acho que foi uma entrevista para o Estadão, que até botou na manchete isso, porque ela encarnou de uma maneira muito impressionante a mamãe naquele tempo, naquele período em que, enfim, que aparece mais fortemente no filme, né? E, enfim, ficamos muito orgulhosos. Na verdade, é um feito, digamos assim, do trabalho artístico, e aí não sei se eu te respondo a segunda pergunta, né? Do trabalho da arte, né? Do traçar, né? Tem uma coisa que eu adoro que chama linhas de Sampa, não sei se vocês conhecem, que sempre aparece nas nossos atos de resistência e que fala da ditadura na frente do DOI-CODE. Não sei se vocês conhecem o trabalho das linhas de Sampa, que é um bordado, né? Bordadeiro. É um bordado maravilhoso, né? E que eu tenho aqui vários que eu ganhei ou que eu comprei, enfim. E eu acho que é como se fosse um bordado com um monte de bordadeiras caprichadas,
caprichosas, delicadas, porque é um trabalho muito delicado de compor o que os roteiristas, o que o Walter, o que a Fernanda compôs de personagem para trazer, eu acho, o público jovem, né? E acho que esse é o impacto maior, que não viveu a ditadura e que ouviu muitas barbaridades nos últimos anos, em particular, né? Sobre arte e cultura, inclusive, o que é a arte e a cultura, né? E que pode ser colocado com maestria, dramaticamente, dentro da experiência viva que nós que vivemos a ditadura, acho que os mais jovens, você talvez não, os outros dois, Um pedacinho. Certamente sim. Eu peguei o final, viu, Vera? Mas aqueles anos, né, e foram, é difícil de explicar o que aquilo significa, né? Principalmente porque há uma negação histórica da quantidade de pessoas mortas desaparecidas nesse país, que é muito mais do que se fala, do que se conseguiu contar, né? E a impressão de que foi... E o país é gigantesco, então é mais difícil ainda de manter essa memória concentrada, como no Chile ou como na Argentina, que, né, concentra mais, né? Ou mesmo na Alemanha, né, que tem vários marcos de memória de vários momentos do nazismo, do fascismo... E esses marcos que fazem com que a gente não esqueça e não deixe acontecer de novo, né? Não sei se eu te respondi. Sim, com certeza. Eu queria aproveitar e chamar também aqui o Marcelo Rubens Paiva. Ele já tinha dito, falar com a gente a respeito do filme numa aula magna do ECR, no começo de dezembro. E eu queria aproveitar e trazer esse trecho também para a nossa audiência, para a gente poder falar a respeito disso. Para a Vera comentar também. Vamos assistir. A gente queria fazer um filme que falasse dessa mulher que viveu todas as fases dos dilemas brasileiros com 5 filhos, sem dinheiro. E como começou a sua jornada, né, que foi com a prisão do marido, do meu pai, e como ela enfrentou esse trauma para conseguir criar sua família e ser uma outra mulher, né? Uma mulher ativista dos direitos indígenas. Então esse filme, na verdade, ele é sobre a minha mãe, é sobre essa heroína silenciada numa sociedade patriarcal, né? Porque o meu pai era o herói, mas no fundo quem era a heroína era minha mãe. Estava aqui na nossa tela, né? Vera Paiva, filha de Rubens Paiva, né? E aí é filha da Eunice, enfim, dos dois, é óbvio, né? Mas a fala do Marcelo é justamente essa, né? Do seu irmão, né? Marcelo Rubens Paiva, né? Para a gente é o escritor, é o jornalista, mas para você é o seu irmão, né? Muita gente comenta isso, alguns amigos que foram assistir falavam assim, bom, cada um pode deixar o que quiser, o filme é para isso mesmo, mas, eu queria saber mais sobre o Rubens Paiva, mas a ideia do livro era justamente essa, né, Vera? Recuperar e valorizar a figura da sua mãe, da Eunice, e através dessa recuperação, falar de um período, né? Enfim, mas acho que seria legal... Até porque ela que continua na luta por essa memória, né? Exato, os 25 anos para conseguir o atestado de que o Rubens Paiva foi assassinado pelo Estado brasileiro. Então, queria te ouvir sobre isso também, sobre a importância de valorizar a figura da sua mãe com esse filme. Vera, você que disse que quando olha a Fernanda, às vezes tem vontade de falar mamãe, né? É curioso para a gente ouvir isso. Não, dá vontade de chamar a mamãe. Ela está muito bem. Não, eu acho que isso foi uma coisa importante, né, que o Marcelo fez por nós, né? E claro que ele fez isso a partir das lembranças dele de menino. Começou fazendo isso a partir das lembranças dele de menino e fez uma vasta pesquisa paralela para completar os dados da lembrança dele de menino. Ele tinha... no início do período, dos primeiros 30 minutos, tá certo? Do filme, vamos dizer assim, né? E que ele retrata de forma muito mais densa no livro, com vários documentos históricos, etc., né? E depois
ainda teve a fase do acidente dele, que a mamãe enfrentou também, né? E eu acho que o que fica claro na experiência do Marcelo e na nossa experiência, nós somos 4 mulheres e o Marcelo o único homem, né? Então, o que não falta é mulher na família. Minha mãe é de uma família de 4 irmãs, tá certo? E, por um lado isso, por outro, se você olhar para o lado, quem resiste no cotidiano, quem enfrenta essa violência no cotidiano, né, são as mães da Praça de Maio, que são as mais famosas mães, ou avós, né, e no Brasil também tem as mães de Maio. Não sei se vocês lembram disso, tá certo? Daquele massacre exatamente, que teve aqui em São Paulo. E tem as mães de Acari, e tem as mães de Paraisópolis. E eu, que trabalho bastante na periferia e trabalho nessa comissão faz tempo, e nesse tema nunca deixei de trabalhar, desde a época que eu era estudante do DCLV da USP, que coitada da mamãe, coitada não, ela tinha pedido para a gente não se envolver, mas acabou no DOPS também, né, nos nossos depoimentos, né, a gente foi eu não fui presa nem torturada, mas fui detida várias vezes, ela teve que enfrentar Fleury, enfrentar a cara do Fleury, o Erasmo Dias, vários monstros da repressão durante os anos 70. Ela segurou firme, né, como mãe, né, e como mulher. E eu acho que o Marcelo fez uma homenagem justa, né, para as mulheres latino-americanas, eu não acho que são só as brasileiras, né, que é quem segura essa onda, é quem de fato refaz, né, o bordado e o traçado, tá certo, para manter a família junto, o bordado e o traçado da resistência cotidiana, do boca a boca, do conversar na rua com os outros, e mantém viva essa resistência à violência de Estado no Brasil. Não que não tenha um monte de homens fazendo isso, tá certo? Mas o cotidiano, né, o quem faz esse trabalho, né, capilar, né, é muito baseado no trabalho cotidiano das mulheres. Desde o início da resistência, quando a gente tinha o movimento contra a fome, tá certo? O movimento, vários, nos anos 70 e 80, que eram liderados por mulheres, além de alguns bons homens, né? Não sei se eu respondi. Sim, respondeu muito bem. Vera, eu tenho uma curiosidade sobre o ambiente de uma reunião que você, consta que você participou, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, já no governo Bolsonaro, no dia que o governo, né, o governo de extrema-direita, ele extingue, ele coloca o que ele chama de uma pá de cal nessa Comissão de Desaparecidos. Inclusive tem uma frase da então ministra Damares Alves, que era dessa comissão, por ser ministra dos Direitos Humanos, ela tem uma frase que ela fala: esses cadáveres não podem continuar exalando fedor. Você recorda dessa reunião? Ou você participou online? Como é que foi esse? Eu tenho curiosidade de saber como é que foi esse dia tenebroso também que você tem que testemunhar. Então, esse dia, bom, primeiro foi tenebroso o processo inteiro, né? Porque o Bolsonaro tinha dito que extinguia essa comissão de cara, né? A gente teve o início do governo Bolsonaro, reuniões presenciais. O problema é que a comissão é uma lei que determina o que deve ser a comissão, o que deveria ser a comissão lá do tempo do Fernando Henrique, tá? E como é lei, tem que cumprir em tese aquilo que se propôs, que era fazer a investigação dos mortos e desaparecidos, assassinados políticos durante a ditadura, né? E o que o Bolsonaro tentou fazer, né, como essa extrema-direita faz, né, tenta dar a entender que eles estão fazendo legalmente as coisas, tá certo? Né? Como é que ele diz nas 4 linhas? Ele tentou extinguir de cara, tá certo? Tá? E o que me salvou, e salvou a Diva, e salvou o doutor Ivan, que era o procurador, o único que não era bolsonarista, eram 4 bolsonaristas e 3 pessoas que ele demitiu, a Eugênia Gonzaga, que era presidente, indicada pelo Ministério Público, etc. Mas não me demitiu, né? Nem demitiu a Diva, que era representante dos familiares, nem o doutor Ivan. E nós permanecemos num clima horrível, que é esse que você está descrevendo, né? Que era desta maneira que se
se falava dos mortos e desaparecidos da ditadura, né? Os cadáveres, etc. A Damares nunca apareceu, tá certo? Mas convivendo com um grupo de pessoas que eu nem agora estou lembrando o nome de quem eram, mas do pior bolsonarismo possível que convivia com a gente, né? Tinha até um militar que representava as Forças Armadas, porque por lei tem que ter, né? E que era até mais delicado e tratava a gente com mais respeito do que o parlamentar bolsonarista, do que a representante da Damares lá, né? E a gente aguentou 1 ano e meio, 1 ano e pouco, né? Fomos a 2 reuniões presenciais, era muito difícil, eu passava mal antes e depois, porque é horrível conviver com gente que te trata dessa maneira. Fomos salvos, entre aspas, pela pandemia, que não fazia mais reuniões presenciais, tá certo? Tá? Então fizemos umas 4, 5 reuniões presenciais até a extinção da comissão, que foi na penúltima reunião, né, onde quiseram a toque de caixa aprovar um relatório fake, que não era um relatório coisa nenhuma, né, para então legalmente extinguir a comissão. Mas aí vamos lembrar, foi tão apressado, porque Bolsonaro já tinha perdido a eleição e ele estava fugindo do país, vocês lembram disso? Né? Com toda a tentativa de golpe, não vou retomar aqui, vocês devem falar sempre sobre isso, tá certo? Aliás, era uma boa hora para falar neste momento, né? E aí, as tentativas do mês de dezembro, um pouco antes, etc., achando que ele ia se ferrar, estava em Miami, saiu correndo do país, não entregou a presidência e não chegou a assinar, não tem assinatura dele, né? O que permitiu com que a gente reeditasse a ilegalidade, retomasse, né, assim que o Lula demorou 18 meses, não foi rápido, né, para reinstalar a comissão, e nós fomos para a rua e fomos lá para a porta do Palácio batalhar pela existência da comissão. Quando finalmente foi reinstalada, aí tivemos lá e rejeitamos o relatório, né? Mostramos que o relatório não era relatório, que não tinha sido aprovado de forma adequada, né? Aliás, a Vera relembra, né, assim, a pedido do Chico, esse clima tenebroso do período Bolsonaro na comissão, e eles não gostaram, né? Para eles foi uma derrota terrível, assim como o Bolsonaro foge depois da derrota. O dia de ontem foi mais uma derrota, porque eles não tem 2 coisas que eles não gostam: arte, filme, cinema, e ainda mais um filme que conta a história do que eles tentam negar. Então, não sei se você reparou hoje também, acho que tomara que nem tenha gasto muito tempo com isso, mas a gente, por dever de ofício, gasta. Mas os bolsonaristas estavam inconformados com a vitória do Globo, o Globo de Ouro para Vera, o que é um ótimo sinal de que doeu para eles. Dói para eles, porque é uma vitória do cinema brasileiro e é uma vitória daqueles que não aceitam que eles destruam a verdade histórica, né? Eles fingem que isso não existe, né? Impressionante. Não, eu nem vi. Eu tava, como eu disse para vocês, estou trabalhando intensamente. Que bom. E aí não tive tempo, ainda bem, de ver nada. Tem alguns personagens aí que saíram das tocas, das sombras aí para fazer afirmações das mais tenebrosas também, como você lembrou. Exatamente. Agora, Gabi. Eu queria aproveitar também a presença da Vera, né? A coluna da Juliana Dalpiva relembrou aqui os gastos do governo, né, de mais de 140 mil reais por mês com os assassinos do seu pai, né, Vera, do Rubens Paiva. E, enfim, os militares já foram denunciados pelo Ministério Público Federal em 2014 e até agora não foram julgados. Então, queria te ouvir a respeito disso, porque é um crime, né, um assassinato e um luto que é continuado, né? E acho que fica muito evidente isso para quem assistiu o filme Ainda Estou Aqui, o quanto a Eunice teve que continuar revivendo, né, essa história ao longo de todos esses anos para ter respostas. Me marca muito o momento que ela vai pegar o documento, né, reconhecendo, e ela fala, é muito estranho esse sentimento de estar feliz por um reconhecimento de uma morte. Para pelo menos fechar em parte, né, uma história, né, mas que não fecha totalmente, porque é isso. Crime continuado. Até o Flávio Dino retomou essa ideia outro dia no Supremo,
que já era uma ideia que a Eugênia Gonzaga e o procurador, o Weicker, né, que era o procurador de São Paulo, usavam muito. Quer dizer, desaparecimento de corpo é crime continuado, não tem anistia para isso, né? E o Flávio Dino retoma essa ideia, né? Então, importante... Que é uma reinterpretação, é importante dizer que é uma reinterpretação e viva o Supremo que modificou a sua primeira interpretação. Isso era uma batalha histórica nossa, né? Porque esse atestado de óbito que a mamãe recebeu e boa parte dos que receberam, não diz a causa-morte, fala que é morto. Lei, número, agora eu estou esquecendo o número da lei, tá certo? Desculpa, gente, eu estou cansada, fui dormir tarde por causa de ontem e trabalhei muito. Mas assim, então não estou lembrando o número da lei. E vinha o número da lei. E a nossa reivindicação atual, que foi até para o Supremo, para o Tribunal Superior... Eugênia, me ajuda. Não estou lembrando, mas acabaram de aprovar o atestado de óbito, uma demanda histórica que é um atestado de óbito dizendo, uma modificação de todos esses atestados de óbito dizendo a causa-morte por violência de Estado. O Conselho Nacional de Justiça presidido pelo Barroso atualmente. É isso aí, exatamente. Obrigada. Tá? Então, realmente, isso é uma luta histórica da Comissão Especial, né? Uma luta histórica dos familiares, que não diga que foi a lei que matou, mas que quem matou foi a violência de Estado, a tortura, tá certo? Defendida pelos bolsonaristas até hoje, para todos os presos que estão na cadeia comum, inclusive, né? Se instalou a tortura como modo de operandi, né? E os assassinatos de mulheres e crianças por aí, né? Não falta... Nós fizemos a conta outro dia, só no ano passado teve o mesmo número de assassinatos, tá certo? Registrados, né? 400 e tanto, né? O número de desaparecidos, né? Registrados, tá certo? Em um ano, tá certo? Feito pela polícia comum, tá certo? É um número gigantesco de pessoas que morrem anualmente, né? Do mesmo jeito, porque pisou no calo do traficante, porque olhou feio para a polícia, porque, tá certo, né? Reagiu, não deixando a polícia entrar e invadir sua casa em busca de um adolescente que deveria estar ali. Enfim, não faltam exemplos para a gente lembrar que isso continua acontecendo, né? Quer fazer mais alguma pergunta, Chico? Quero muito agradecer a sua presença aqui, Vera. É um prazer enorme, especialmente numa data como essa. A gente já conversou em momentos que o cenário, né, e continua sendo muito difícil, né? Essa luta é uma luta continuada, mas a gente teve essa notícia assim que nos enche, né? E, assim, enche o coração de todos nós e nos orgulha também. Então, é isso. Nos faz comemorar na janela, né? Exato, nos faz comemorar na janela, velho. E eu espero muito, muito que isso ajude mais gente no cinema, mais gente entrar dramaticamente na experiência, que não é só nossa, a gente sempre fez questão, minha mãe fez questão, Marcelo faz questão, eu sempre que posso, né, compartilhada com milhares de outras famílias no Brasil até hoje. Então, que a gente não normalize isso, que a gente não naturalize esse estado de coisas num mundo que, né, que pelo jeito está aderindo fortemente a uma parte do mundo, achando normal matar milhares de crianças da Palestina, tá certo? E assim vamos, né? Então, se a gente espera que a paz, o amor, tá certo? Isso que constitui a vida das nossas famílias, das minhas e de vocês, porque nós todos temos família, como eu disse há um pouco tempo atrás, né? Família não é uma coisa que só a direita tem, muito pelo contrário, tá certo? Nós todos somos família, temos família, cuidamos dos nossos, somos solidários entre os amigos como se fôssemos uma grande família, acolhendo uns aos outros, sendo solidários com base no amor, buscando a paz, a convivência, a justiça e um pouco menos desigualdade de preferência, né? Então, é isso. Obrigada por me receber. Desculpa. Não, Vera, obrigada. Obrigada pela sua fala. Obrigado, querida. Especialmente como mulher, você falando sobre a importância da sua mãe, questão de gênero, eu te agradeço imensamente. Um grande abraço. Até a próxima. É nosso. Boa noite. Tchau. É nossa, é isso mesmo, né? Bela entrevista, né? Muito boa.
Bom demais poder ter a oportunidade de ouvir a Vera, né? E o trabalho dela também, que é um trabalho fundamental. Que continua. Até hoje, poderia também, estar né, celebrando, passou a noite vendo o filme, vendo a cerimônia do Globo de Ouro, está lá trabalhando na mesma história. E a Eunice teve um trabalho tão fundamental que a Vera continua na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Então, ela tem um papel, assim, muito, muito importante. E assim, porque tem Ainda Estou Aqui premiado, essa história que a gente está recontando hoje, e assim tem milhares de mães brasileiras, como a mãe, por exemplo, do Fernando de Santa Cruz, lá em Olinda, no Recife, que também é a mesma batalha da família da Vera, e outras tantas famílias que querem né, documentar e mostrar os horrores desse período no Brasil. É isso, vamos seguir aqui. A gente segue, né, conversando sobre, de certa forma, Ainda Estou Aqui, né? A gente está falando de democracia, a gente está falando de tempos de autoritarismo. E hoje a gente teve também, lá nos Estados Unidos, a certificação do Donald Trump como um presidente, 4 anos depois da invasão do Capitólio, nesse 6 de janeiro, lá em 2021. E na quarta-feira a gente vai ter o nosso 8 de janeiro, né? O presidente Lula está convocando um ato em defesa da democracia no Palácio do Planalto por conta dos 2 anos dos atos golpistas. Então, o objetivo ali, né, é devolver para o acervo da presidência obras de arte danificadas, entre elas aquele relógio, né, do século XVII, né, que foi trazido por Dom João VI. O presidente do Senado já confirmou presença, o Rodrigo Pacheco. Pelo STF vai o Edson Fachin, deve ir pelo menos, até o momento é essa informação que a gente tem. E também confirmaram a presença, de acordo com a Carta Capital, os comandantes do Exército, Tomás Paiva, da Marinha, o Marco Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, o Marcelo Damasceno também. Vamos chamar a Heloísa Vilela para conversar com a gente a respeito disso, porque é um dia para a gente também importantíssimo. Elô, boa noite para você, Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Elô. Boa noite, pessoal, nesse nosso primeiro programa oficial do ano, né? Eu estava aqui ouvindo a entrevista da Eunice, assim, realmente embasbacada, né, com o que ela falou, porque eu acho que a gente junta muitas coisas aí, muitas pontas, né? Se a gente pensar o que vai acontecer na quarta-feira aqui em Brasília, vai ser uma cerimônia, claro, no Palácio do Planalto, onde 21 obras de arte serão reapresentadas ao público. Então vai ter a tela As Mulatas, do Diego Cavalcante, vai ter esse relógio do século XVII e outras obras de arte. E a gente vinha falando que essa gente da extrema-direita tem uma coisa que eles não gostam, é de arte, né? Então elas estarão todas lá de volta, restauradas, para poder dizer para o povo brasileiro o que elas foram feitas para dizer, retratar a nossa arte, a nossa cultura. E eu achei incrível que a Eunice, ela falou justamente do trabalho dos grupos de bordado, das mulheres brasileiras que em várias capitais e várias cidades do país bordam a nossa história para que a gente não se esqueça do que a gente não pode se esquecer. E o presidente Lula, na quarta-feira, vai também fazer um gesto que eu acho que se une muito perfeitamente com esse bordado, com essas obras de arte. Ele vai participar do abraço à Praça dos Três Poderes, a praça que simbolizou uma tentativa de golpe violenta, a tomada de poder pela força e a destruição, não só do material que estava ali, né? Mas através disso simbolizar a destruição da democracia. Então veja, né? A gente borda esses gestos e é com esse gesto de participar desse abraço que o Lula vai dizer em alto e bom som para o mundo inteiro que a gente tem sim que lembrar desse dia para continuar brigando pela democracia. Ele sabe, ele não vai convocar todos os sindicatos, todas as centrais e vai encher a Praça dos Três Poderes. Não é isso. É uma coisa muito menor. São movimentos sociais, sim, mas que vão participar junto com ele desse abraço. E é claro que a imprensa inteira, nacional e internacional, vai repercutir. E é esse o objetivo, como eu conversei hoje com o pessoal do Palácio do Planalto. O objetivo é esse, é deixar marcado pela imprensa nacional e internacional que a gente aqui
está dizendo que a gente rechaça esse tipo de atitude, esse tipo de tentativa de golpe, que a gente não vai deixar acontecer no Brasil o que já está em marcha nos Estados Unidos, que é a permissão para recontar essa história de forma deturpada, que é permitir que 20 pontos nas pesquisas de queda no quanto as pessoas condenam o que aconteceu no Capitólio. Isso não pode acontecer, não vai acontecer aqui. Então, esse é o grande objetivo do presidente Lula ao fazer essas cerimônias na quarta-feira e participar publicamente. Vai ser o primeiro grande evento público do qual o presidente vai participar esse ano, desde que ele voltou agora para o Palácio, depois da operação e depois do recesso. Então, vai ser então o primeiro ato público na frente de todo mundo, com a imprensa participando. Elô, eu não quis interromper aqui, até porque você estava fazendo essa retomada da metáfora do bordado, que foi tão bonita, né? Que a Vera Paiva trouxe para a gente um pouquinho antes. Por 2 vezes você cometeu o ato falho, que eu também quase cometi conversando com ela. Chamou de Eunice a Vera, porque a Vera também se parece muito com a mãe, né? A Vera disse, né, para a gente aqui, quando olha para Fernanda Torres, tem vontade de chamar de mãe, né? De minha mãe, né? Não, era só para registrar, você chamou de Eunice, mas claramente você estava se referindo à Vera Paiva, que acabou de conversar com a gente aqui ao vivo, trazendo as memórias da família Paiva, Gabi. Eu achei... Eu tive vontade de chamar de irmã, eu tive vontade de chamar a Vera de irmã. De irmã? Porque para mim porque ela se irmana demais comigo em toda essa história do bordado. Isso me emociona muito. Eu participei ativamente do grupo de bordado do Rio na pandemia, bordando os nomes dos mortos, para que a gente nunca se esqueça o que aconteceu nesse país. Obrigada, Elô. Obrigada por isso. Importante. Eu queria... Você ia falar? Não, eu ia falar que eu sei que a família da Elô também tem... participa, né, desses grupos de bordado, né? Acho que até a sua mãe, não é, Heloísa? Participa, não é isso? Minha mãe é fundadora do grupo de bordado do Rio. Então tem bordadeira para todo lado nesse Brasil. E são as mães que seguram a onda dessa história, como disse a Vera. Sim, dessa memória. Nunca deixaram morrer. Porque até nossa dita imprensa tradicional, etc., vez por outra comete uns erros históricos, tentando também amaciar a história, que é o caso da dita branda, quando a Folha de São Paulo chama a ditadura de dita branda, em algum momento, está também colaborando com essa falta de memória, com apagamento. Então, é uma luta muito grande. Esse bordado tem que ser um fio por dia. É isso. Um fio por dia. Exatamente, Chico. E não é erro, né? É malicioso, é intencional, é cretino, né? Isso é feito intencionalmente para reescrever a história. A Folha de São Paulo tem motivos para isso, né? Sim. Isso está registrado, né? A Folha emprestava carros para as equipes de tortura aqui em São Paulo, né? Os carros que transportavam o jornal eram muitas vezes utilizados para fazer campana, para transportar gente torturada pela extrema-direita, pelo regime, pela ditadura militar. Então, a Folha depois muda, né, a sua imagem, faz a campanha das diretas e tal, mas manteve sempre um pezinho nessa aliança com a extrema-direita que vinha lá dos anos 60 e 70, Gabi. Eu posso aproveitar e trazer aqui, Rodrigo, você até comentou, né, sobre a pesquisa da Quest, sobre a opinião das pessoas sobre os golpistas do 8 de janeiro, né? Então, 86% dos brasileiros reprovam as invasões nas sedes dos 3 poderes, aí eu estou falando do 8 de janeiro. Então, entre os eleitores de Bolsonaro, olha só, os atos golpistas foram reprovados por 85%. E entre os eleitores de Lula, a reprovação é de 88%, essa é a informação que a gente traz aqui. E eu queria aproveitar e também trazer a interpretação que o Felipe Nunes, que é diretor da Quest, fez desses números da pesquisa. Então, vou abrir aspas aqui e a Elô já pode comentar também. Ele diz o seguinte: a rejeição aos atos do 8 de janeiro mostra a resistência da democracia brasileira e a responsabilidade da elite política brasileira. Diante de tanta polarização, é de se celebrar que o país não tenha caído na armadilha da politização da violência institucional.
Eu queria ouvir a sua... Eu tenho um pouco de dúvida sobre essa interpretação do Felipe Nunes, mas tudo bem. Exatamente então, isso que eu ia falar, e eu acho que a gente vai concordar, levantar essa Rodrigo, bola para você cortar. Eu acho que eu também, Elô, mas vamos lá. Mas fala, Elô, a Heloísa fala. Então é isso, gente. Tá na cara de todo mundo, né? Uma coisa é você condenar os atos que aconteceram ali naquele dia, o quebra-quebra. Outra coisa é você dizer que isso foi feito por um grupo organizado, com direção de gente graúda, com investimento grande de pessoas que queriam dar o golpe, com a participação de quides pretos, com a participação de militares, né? Porque a narrativa, e sim, a maneira como a extrema-direita está tentando recontar o que aconteceu no 8 de janeiro não negar a violência que houve, que seria um pouco demais, seria muito esquizofrênico, mas dizendo que foi um bando de malucos, que agiram organicamente, que ninguém organizou, que ninguém preparou, que os quides pretos não estavam lá, né? Então, eu acho que tem essa diferença. Não sei se era isso que vocês queriam ressaltar. Não, o que eu ia dizer, assim, no respeito à pesquisa... Bom, o principal é a pesquisa, que 86%, enfim, os números... Deixa eu voltar o número aqui. Eles reprovam as invasões. 86% reprovam. Mas quando ele diz assim, o Felipe, né? Se puder colocar na tela de novo, Felipe Nunes é o diretor da Quest, é a interpretação dele. Diante de tanta polarização, é de se celebrar que o país não tenha caído na armadilha da politização da violência institucional. O que será que ele quer dizer com essa frase? Porque eu fiquei entendendo assim, que bom que a turma da direita também reprova, né? Porque para ter 86% de reprovação, quer dizer que mesmo os bolsonaristas reprovam o que aconteceu. Mas eu acho que a gente tem que politizar. Aumentou, na verdade. Concordo plenamente, Rodrigo. Só para embasar e volto para você. Mas entre os bolsonaristas, aumentou de 13% para 37% a percepção da influência do Bolsonaro no 8. Do Bolsonaro. O que eu acho é que tem que politizar. Aliás, o mal é não politizar. Politizar no seguinte sentido. Ali estavam golpistas de extrema-direita insuflados por uma liderança de extrema-direita. Não tem como não dizer isso. E eu creio que a condenação por parte dos bolsonaristas é a violência, a quebradeira, e não a tentativa de golpe. Sim, eles queriam um golpe limpinho, talvez. Então, condenamos a violência, mas se a pergunta for em relação à tentativa de golpe, eu acho que se altera tremendamente. Pois é, porque o discurso da direita... Condenamos a volta da ditadura... Né? Essa pergunta para a extrema-direita, talvez a resposta fosse um pouco diferente. Porque como a extrema-direita lida muito com a ideia da ordem, eles querem ordem, eles dizem, né? Ordem. Ali são cenas que são de desordem, de balbúrdia, de arruaceiros, quebrando vidro, rasgando quadros históricos, patrimônio público. Então, é uma cena de desordem. Então, nesse ponto, a extrema-direita também rejeita. Mas eles não rejeitam o golpe. Não. Eles queriam um golpe, talvez... que os militares ocupassem aquilo ali e pronto, e o Lula não pudesse tomar posse. Para ele seria melhor um golpe sem a necessidade de quebrar tudo, né? Então, não é uma grande notícia essa adesão dos bolsonaristas. Eles estão condenando simplesmente a desordem. Eles estão condenando a desordem. Politicamente, eles não estão condenando que havia um golpe em andamento, quase dado, e a tentativa do Bolsonaro de se manter no poder. Exatamente. Aí é que entra a politização. Tem que politizar o tempo inteiro para o país entender. Exatamente, é isso. Né? Não foram desordeiros amalucados, eles seguiam um discurso, uma lógica, e as 900 páginas da Polícia Federal deixam isso muito claro, né? O relatório. Havia projeto, havia frases que foram escritas dentro do Palácio por aquele grupo dos militares que depois eram replicadas na rua, tipo, o Lula não sobe a rampa, né? Aquela frase que a gente ouvia muitas pessoas dizer. Aquilo veio de dentro dos... estrategistas bolsonaristas. Então, houve uma estratégia. Não, e fraude nas urnas, né? Aquela pregação da fraude que nunca houve. É isso. É isso. Eu posso trazer um outro assunto que também é importante aqui, olhando um pouco para o cenário internacional. Tem tudo a ver com a extrema-direita. Tem tudo a ver com a extrema-direita e também a Elô está muito por dentro, né, de toda essa história. Vou resumir um pouco aqui para a gente poder conversar a respeito disso, né? O governo de Israel reagiu ao caso de um soldado de Israel, que é o Yuval Wagdani. Ele estava de férias no Brasil e ele saiu do país depois que a justiça determinou que ele fosse investigado por crimes de guerra cometidos em Gaza. Então, esse caso aconteceu no final de semana e esse soldado, ele teria ido para a Argentina. Ele estava antes de férias
lá na Bahia, aqui no nosso Nordeste. E começou essa história com uma denúncia de uma entidade, a Fundação Hind Rajab. E o governo de Israel diz que essa fundação, que atua em defesa da Palestina, adivinha, é uma organização terrorista. E colocou o presidente Lula no meio da história também. Eu vou trazer um pouco aqui o que disse o ministro Amichai Chikli, da pasta de combate ao antissemitismo, gente, ministro israelense. Ele diz o seguinte, abre aspas, o fato de que o judiciário brasileiro, sob apoio do presidente Lula, acolha indivíduos com visões tão extremas, que é a dessa fundação, especialmente enquanto nos aproximamos do 80º, né? Tá certo. Aniversário, deu um branco aqui. 80º aniversário da libertação de Auschwitz é uma desgraça para o governo brasileiro, fecha aspas, é o que diz o ministro de Israel. Que é um pouco o que a gente já falou aqui algumas vezes, né? De como usam essa ótica, né, na verdade, ali deturpada de antissemitismo para justificar. É o puro suco da extrema-direita, essa frase aqui do ministro. Ele mistura o Lula. Como assim? O judiciário brasileiro mandou investigar, de fato, esse soldado israelense. Ele diz assim, sob apoio do presidente Lula. Ele não sabe que existe divisão de poderes, que o Lula é do executivo, ele sabe. Mas propositalmente... ele quer criar essa confusão. Quer criar confusão colocando o Lula no meio da confusão, né? Porque daí cria um inimigo que é um presidente solidário à causa palestina, como se sabe. E aí lá no final mistura com Auschwitz, né? O que tem a investigação de um soldado que teria cometido crime de guerra em Gaza com Auschwitz, Elô? Mas é uma estratégia da ditadura. Soldado que confessa o crime. Ele confessa? Eu não sei os detalhes. Nos vídeos. Ah, sim. Não é um soldado que estão investigando que talvez pudesse ter cometido. É um soldado que confessa em vídeo. Até o comportamento desse soldado mexeu até um pouco com o comando do Exército de Israel. Rolou na época não foi uma reprimenda, mas um aconselhamento para evitar esse tipo de vídeo, que podia pegar mal para o mundo inteiro. É isso, né, Ilô? O que aconteceu foi que, a coisa de alguns meses já, a Al Jazeera fez uma matéria, um documentário excelente, enorme, pegando vários, são mais de 1.000 soldados, agora eu não tenho o número exato, mas são milhares de soldados israelenses que foram documentando na internet os absurdos que eles estavam fazendo, a destruição das casas, o roubo das coisas, pegavam as roupas das pessoas palestinas nas casas que eles invadiam e faziam piada de todo mundo, botavam as roupas íntimas das mulheres e faziam vídeos, enfim, um comportamento para lá de execrável. E aí o que aconteceu? Essa organização estava seguindo, investigando esse soldado, entre outros. Ele tinha uma mídia social que era fechada, mas que eles têm investigadores particulares que conseguiram investigar. E viram lá as imagens dele mostrando destruições de casas que eram de civis, que não tinham nenhum objetivo militar, né? Então, assim, eles foram documentando os crimes que esse soldado cometeu, porque essa tem sido uma das estratégias, mostrar o que cada indivíduo está fazendo nessa guerra. Recentemente, já foram 8 soldados israelenses que tiveram que fugir de países onde eles estavam porque foram identificados. Eu gostaria só de destacar também que essa organização, ela leva o nome Hind Rajab, é o nome da menina de 6 anos, que vai fazer 1 ano agora. O carro onde ela estava com a família foi atacado por um tanque, a família inteira morreu, ela ficou sozinha, pediu socorro, conseguiu se comunicar, a Cruz Vermelha tentou mandar uma ambulância para salvá-la, os israelenses não deixaram a ambulância passar e depois de várias horas ela morreu, o corpo dela foi encontrado 2 semanas depois. Esse é o nome da organização que os israelenses chamam de terrorista, porque também tentar defender criança que está isolada no meio de um genocídio é realmente algo terrorista, né? Então, assim, esse soldado, ele tem acho que 26 anos, fugiu, pegou um avião rapidinho, se mandou para a Argentina, mas ele não é o único, e espero que não seja o último, porque eu espero que cada soldado israelense que participou dessas atrocidades tenha o mesmo tipo de destino, não possa ir para lugar nenhum no mundo,
só possa ficar em Israel, assim como Netanyahu, que não pode sair de lá porque seria preso pelo Tribunal Internacional, o ministro da Defesa dele e todos os outros que participaram dessas atrocidades, enquanto elas não cessarem e esses crimes não forem investigados. Muito Agora, rapidinho, a advogada Elô. brasileira que... Não, eu ia falar muito rápido, porque o nosso tempo está se esgotando. A advogada brasileira que... você ia falar disso, que encaminhou essa ação, está sendo atacada pela extrema-direita brasileira, e também, eu não sei se com conexões com Israel, por ter feito esta ação, em nome dessa associação que Mayra traz Pinheiro. o nome dessa criança. Exatamente, a Mayra Foi Pinheiro. ameaçada, falaram que iam na casa dela buscar ela, filho dela e tudo, e amanhã de manhã ela está no N1 para conversar com a gente. Ao vivo, a Mayra Pinheiro, advogada que encampou esta ação importante para a investigação desse criminoso de guerra, segundo a Fundação Palestina. Gabi. Da Fundação Hind Rajaba. Elô, obrigada por hoje. Um prazer te receber nesse primeiro programa do ano, querida. Um beijo para você. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite, Elô. Lembrar que hoje volta Chico Pinheiro Entrevista, hein, pessoal? Então, fiquem com a gente, porque a partir de agora a gente vai acompanhar a entrevista do Chico com o Mário Sérgio Cortella, professor, né, escritor, filósofo. Então, a partir de agora vale a pena. Primeira entrevista de 2025 do ano do Chico Pinheiro Entrevista. Vamos nessa? Cortella sempre vale. Cortella é demais e é um dos pensadores progressistas com maior quantidade de seguidores nas redes sociais, falando de temas muito profundos, complexos, mas ele traduz isso de uma maneira muito especial e vai fazer isso daqui a pouquinho. Agora você pode ficar. E agora a gente tem uma horinha para poder Cortella. ter o privilégio de ouvir o professor. É isso aí. Maravilha. Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã estaremos de volta. Um prazer começar, né? Dar o primeiro pontapé do ano aqui junto com vocês. Estamos engrenando de novo. É isso aí. Fortes. É isso aí, Amanhã vai pessoal. pegar fogo. É isso Boa aí. noite para todo mundo. Valeu, até amanhã. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, o Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! ¡Paisarán! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.